Fala pessoal, muito bom dia a todos. Vamos então iniciar mais uma reunião semanal nossa, hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro. Já na tela os indicadores com relação à semana passada, então a gente começa como sempre falando um pouquinho aí de cenário local, né? Então de Brasil. O Bovespa fechou a segunda semana consecutiva de alta, né? Subiu na semana passada aí 1,88%, cotado em quase 109 mil pontos, né? Então a gente teve na semana passada uma semana um pouco mais morna, né, em termos de indicadores econômicos, e a bolsa continuou essa alta puxada aí principalmente pelas altas das commodities, tá? Então, o petróleo aí foi o grande destaque, né? Chegou a atingir a sua maior cotação nos últimos 7 anos, né? Em meio a uma escalada de tensões lá no Oriente Médio e também a alta da demanda pela própria commodity, tá? Com isso a gente vê o Ibovespa em alta no ano, né, subindo 3,93%, e o nosso índice de small caps ainda segue em baixa, apesar da forte alta da semana passada, caindo então no acumulado do ano 2,87. Passando então agora para o cenário internacional, a gente vê os Estados Unidos no campo negativo, né? Na verdade, os três principais índices de ações dos Estados Unidos terminaram a terceira semana consecutiva de queda, né? Então, 3 semanas já de queda por lá. Os mercados continuam repercutindo, então, uma eventual subida de juros pelo Fed, né? Então, acho que o grande destaque para essa semana agora vai ser essa reunião do Fed, né? Onde não se espera uma alta de juros já nessa reunião. No entanto, o Fed vai dar o tom aí de como ele pretende fazer essa alta de juros aí para as próximas reuniões até o final do ano, né? Então, o mercado já precifica aí uma alta de pelo menos 4 altas de juros lá nos Estados Unidos, e o Fed já deixou aí que poderia ser algo em torno de 3 a 5 altas, né? Vamos ver agora nessa próxima reunião como que o Fed vai dar o parecer dele, tá? Com isso, a taxa de título de 10 anos americano chegou a bater 1,9%, né? Então, isso acaba pressionando também fortemente as empresas de crescimento, né? As empresas de tecnologia. É, Além disso, nos Estados Unidos a gente segue em temporada de balanço, a gente teve alguns balanços que vieram abaixo aí do esperado. Eu acho que a grande surpresa negativa na semana passada foi com as ações da Netflix, né? A ação apresentou números ruins, né, abaixo da expectativa do mercado, e a ação na sexta-feira chegou a cair 22%, né, uma queda bastante impressionante. Com isso, o índice Nasdaq caiu 7,5% na semana e entrou então em território aí de correção, acumulando perdas de 14% em relação à última alta de novembro, tá? Já na Europa, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ela disse que não irá responder com tanta intensidade como o Fed, né, com relação à disparada da inflação, indicando que levar os juros muito rapidamente levaria o risco de frear o crescimento econômico lá na Europa, e que ela prefere então uma política monetária que haja como um amortecedor, segundo próprias palavras dela, tá? E por fim, na China, a gente viu a China é, divulgando dados importantes econômicos por lá. Então, a produção industrial ela veio em alta acima da expectativa do mercado, já as vendas no varejo ficaram um pouco abaixo da expectativa, mas o grande destaque mesmo foi o PIB, né? Foi uma surpresa positiva por lá, crescendo 4% no último trimestre de 2021, bem acima dos 3,3% esperados pelo mercado. Tá? O Banco Central chinês ele também anunciou corte nas suas taxas de juros, né, seguindo na contramão aí dos principais bancos centrais do mundo. Então a gente vê a China cortando os juros por lá, diferente do movimento que a gente vê nos demais bancos centrais. O Banco Popular da China ele sinalizou que usará mais ferramentas de política monetária para estimular a economia e impulsionar também a expansão de crédito, estratégia que reflete a preocupação com os mais recentes sinais de desaceleração da economia chinesa. Tá? É, e por fim, a gente tem o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, que fechou a semana em alta de aproximadamente 1%, foi impulsionado aí principalmente pelos fundos de recebíveis, fundos de logística e fundos de fundos, né, os famosos FOFs. Acho que um dado relevante que a gente teve com relação ao setor de shopping, né, a gente teve na semana passada mais de 5.500 lojas que ficaram temporariamente fechadas por falta de funcionários contaminados com a Omicron, né, entre os dias 14 e 20 de janeiro. Esse dado foi um levantamento feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers.
Eu chamo agora então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. A gente está vendo um momento meio estranho aqui, né? Todos os slides ali do Gustavo, principalmente internacionais, estão todos vermelhos e aqui a gente também está vermelho, né? Então, a gente verificou aí na semana passada uma queda aí no dólar, né? De 1,38. Essa queda chegou a fazer próximo de 2% na semana, mas na sexta-feira recuperou bem e finalizou aí no fechamento de 5,45. Todos os holofotes da semana estão na política do Fed, tá? Então, na quarta-feira, quando eles vão sinalizar, né, essa provável alta de juros, né? Então, a gente não sabe qual vai ser o tamanho dessa alta, o que vai ser necessário para poder conter essa inflação nos Estados Unidos, que também está refletindo aqui numa inflação bem forte. Então, basicamente, as moedas elas estão na mão dessa decisão. É a decisão mais importante aí dos últimos tempos, tá? Então, vamos pensar nisso. Lembrando também que o Banco Central sinalizou 4 altas de juros, né, o Fed, mas Goldman Sachs, entre outros analistas aí no mercado, falam que talvez seja necessário 5 altas, né, esse ano para poder conter essa inflação. Vamos ficar de olho. DXY basicamente está mostrando que a gente está vendo que é uma versão a risco, né? Então essa alta de quase 0,5%, que é bastante, né, no DXY, está mostrando essa versão a risco. O pessoal tem comprado muito renda fixa, que o T10 que chegou a 1,9, como o Gustavo mesmo falou, tá? Aqui no cenário das criptos, muita queda. Agora mesmo, inclusive, o Bitcoin está chegando no patamar dos 33 mil pontos, né? Então a queda continua forte. Basicamente, o que está refletindo aqui, alta de juros também dos Estados Unidos. Então, todo mundo está migrando para as rendas fixas, para os treasures. Então, muito olho nisso, que isso daqui está refletindo também nesse mercado super novo, que é as criptos. E acumulando todas essas quedas aí do ano de 2022, esse mercado já perdeu 1 tri de dólares, tá? Então, vamos ficar esperto aí que tem muita volatilidade aqui nas criptos e isso pode ser ruim para os investidores, tá? Então, olho nisso, cuidado essa semana, volatilidade é o nome do jogo. Valeu. Obrigado, Leandro. Chamar então o Alípio para comentar um pouquinho de commodities agrícolas. Bom dia, Alípio. Vamos lá, bom dia pessoal. Eu vou começar falando aqui do milho, negociando na faixa aí de R$ 97,00 a saca, né? Tivemos uma alta na semana de 3,16%, no ano já quase 13% de alta. O milho segue bastante firme, consenso entre os analistas, né? Então, o milho encostando nos R$ 100, a gente está com um problema na nossa safra, né? Agora o milho passa a ficar em segundo plano, porque a maioria dos produtores se voltam para a soja, onde a gente entra em período de colheita. Então, está tendo pouca compra de milho, né? Um mercado bastante estável e, segundo os analistas, segue bastante firme. Inclusive, o próprio BTG soltou trade aí de alta para participação da alta do milho, tá? Então, se porventura quem tiver interesse, o produtor está segurando os grãos, né? Também, além do consenso entre os analistas, muitos produtores estão acreditando aí na alta dos grãos e estão segurando parte da sua produção, porque a outra parte está perdida, né? Entrando agora já na soja, a gente vê a soja negociando a US$ 31 a saca. Durante a semana passada, em Chicago, subiu forte, então tivemos a alta era até maior. Depois teve um ajuste técnico ali que os preços caíram um pouco. O que arrefeceu um pouco foi o câmbio, né? Mas a maioria dos produtores também e dos analistas acreditam que o dólar não deve recuar tanto e estão segurando aqueles grãos que devem ser colhidos, né? Segundo os relatórios aí, existe uma expectativa de perda bem considerável na soja, principalmente para os 3 estados aqui do sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, em função da forte estiagem e falta de chuvas, né. Então vamos ver como esse mercado deve se comportar. Mais uma vez, analistas recomendando alta para mercado firme, né, para o soja e para o milho.
Já em relação ao boi gordo, ficou em 0,09 de alta durante a semana, está com uma queda no ano de 1,40, negociada a R$ 336 a arroba. Praticamente o mercado de boi, depois daquela queda forte que a gente teve com o embargo da China e os preços se recuperaram e estão negociando nessa faixa de preço. Se vocês olharem o gráfico, o mercado negociando de lado já faz um tempo. Também, segundo analistas, expectativas de forte alta. Mais uma vez aqui o BTG também soltou um trade com opções, aproveitando uma alta do boi gordo. Quando a gente vê a carne negociada em dólar, a carne brasileira tipo exportação, ela está bastante competitiva, bastante barata em relação aos concorrentes. Então, há espaço aí para mais altas no boi gordo, tá? E o café, tivemos a queda de 0,68 na semana, negociado a $284 a saca. Foi emitido alguns relatórios aqui falando sobre a produção de café, o número veio bastante positivo para o mercado. Teve um ajuste técnico aí também, uma realização de algumas posições, principalmente dos fundos de investimentos que montam posição em café. Lembrando que o café é a commodity mais negociada, né? Então, uma queda de 0,68 na semana. Mais uma vez também aqui, segue firme cotação do café. Aguardam-se aí o fim dessa Covid, né? O fim dessa Omicron, já que boa parte da Europa já foi contaminada. E aí os cafés voltam a ficar lotados e as pessoas voltam a consumir bastante, né? Então, o mercado segue firme aí para commodities agrícolas, pessoal. Bom dia, galera. Boa semana. Valeu, Lipe, obrigado. A gente chama então o Diego para comentar um pouquinho das demais commodities e também de juros futuros. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos. Pessoal, vamos lá. Petróleo mais uma semana em alta, como até o Gustavo comentou anteriormente, né? Mesmo com uma queda de quase 0,60 na sexta-feira, com grande parte dos investidores aí realizando os lucros, né? Após a commodity atingir seu maior nível dos últimos 7 anos, né? Então realmente um nível bem interessante, beirando ali os $90, né? Um pouco mais de $89,20 chegou na quinta-feira. A perspectiva sugere aí no mercado ainda apertado, né, com diversos riscos para a produção dos integrantes da OPEP+, e também essas preocupações aí ambientais, sociais, limitam novas explorações fora do grupo, né, então restringe bastante essa questão da oferta. Para vocês terem uma ideia, o grupo exportador, né, da OPEP+, aumentou a produção em menos de 400 mil barris por dia, ou seja, menos a metade do que era acordado, né, de aumento de produção para o mês de dezembro, né? E a Nigéria e a Líbia foram os principais países que tiveram redução na oferta, principalmente devido a esses conflitos e impasses que estão ocorrendo por lá, né? Vale também te observar que o fornecimento do petróleo, na verdade, no Ocidente continua muito crescente a pressão da base dos investidores sensíveis ao ISD, né? Então, o ISD ganhou bastante fôlego também essa conversa na semana passada, quando a ExxonMobil aí anunciou a intenção de ser neutra em carbono até 2050, né? Então, mexeu mais uma vez no mercado. Então, mas realmente a questão de oferta ainda fez com que o Brent subisse, e alguns analistas aí, digamos que um pouco mais otimistas com a alta do Brent, né, do petróleo como um todo, indicam que até o meio do ano pode bater a marca dos $100 novamente, tá? Então, realmente aí tá bem complexo. Isso gera uma preocupação global, porque essa inflação global, uma parte também está intimamente ligada a essa commodity, que é o petróleo, tá? Vamos para o minério de ferro, mais uma semana de uma alta considerável, né? 2,57 de alta. Basicamente, o minério mais uma semana surfando nessa política expansionista, né, da China, do governo chinês, com essa redução da taxa de juros, né? Então a China, como o Gustavo também falou, mostra que está em outro ciclo econômico, né? Já está mais na frente, já está na contramão aí dos principais países do mundo. Então isso dá um gás, dá um ânimo aí em relação às perspectivas, né, de oferta e demanda, ou seja, mais demanda deve vir por aí, então o minério continua em alta, já na casa dos seus $130, tá? A tonelada. E o ouro, né, uma alta aí de 0,84 na semana, foi apoiado principalmente pela queda dos juros dos treasuries, né? A gente usa como base principalmente o T10. Na segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, na terça-feira ele teve uma alta até relativamente expressiva. No início do dia, no final do dia ele ficou aí bastante lateral, teve uma realização, e a partir de quarta-feira tivemos aí uma semana de realização, né? Então o T10 chegou a bater 1,9, né, na semana retrasada, e
e fechou na base de 1,70, né? Então, essa queda, esse arrefecimento momentâneo, digamos assim, né, uma realização nos Treasuries norte-americanos corroboraram para que o ouro tivesse uma alta na semana. E, segundo os analistas, esse movimento de taxa de juros reais provavelmente foi a razão por qual o ouro não teve ganhos maiores, né? Porque as taxas, a expectativa de inflação, na verdade, caiu mais acentuada do que as próprias taxas do Tesouro, né? Então, assim, o juro real ficou maior, então isso chama bastante atenção. E as tensões ligadas também, principalmente agora entre a Rússia e a Ucrânia, pode ser um fator que faça com que essa commodity, né, o ouro, que acaba sendo aquela válvula de escape, uma válvula de segurança, continue tendo o seu valor apreciado nos próximos dias, tá? Ficar de olho aí nessa questão, essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Pode passar o slide, por favor. Valeu, Gustavão, obrigado. Agora falar um pouquinho dos juros futuros, galera. Como tá no slide, tá claro aqui, os juros futuros aí nos vértices, né, até 2025 ficaram levemente estáveis, né, com uma leve queda. E aí o movimento a partir do vértice 2026 teve uma alta escalonada, né? Então foi indo 2026 até 2031 aqui, foi só aumentando a porcentagem de alta da variação da semana passada em relação à semana retrasada, né? Parte da variação positiva nas taxas foi derivada da percepção desse início do próximo ciclo de alta, né, do Fed, que todo mundo está alertando para isso, né, como vai ser, e a questão que vai ter, a questão é realmente a intensidade, por isso que na quarta-feira a gente deve ter algumas informações mais interessantes sobre isso, e o elevado risco fiscal local nosso, né, que está rondando, não é de hoje, desde o ano passado, muito falado nisso, somado à pressão agora dos servidores públicos devido a esses reajustes salariais durante a semana. Então, acompanhar em relação a isso, claro que aí a curva, a média para alta, digamos assim, dos fechamentos dos vértices, né, dos vencimentos, sentiram mais. Nos últimos, algumas semanas atrás, os vértices mais curtos estavam com uma sensibilidade maior, mas agora essa questão fiscal já pode ser estendida para anos futuros aí, voltando a preocupar bastante também no médio e longo prazo. E em relação aos destaques, né, para essa semana, no cenário internacional, só mais uma vez falando aqui, todo mundo parece estar repetindo isso, mas realmente é extremamente relevante, essa decisão de juros, né, do FONC, do Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano. Vai sair também a informação do PIB dos Estados Unidos, né, referente ao quarto trimestre de 2021, e os índices, o PMI, né, que é os índices aí de gerentes de compras dos países desenvolvidos. Então, mexe bastante, é bem interessante ver esse desenvolvimento aí. Já que no Brasil, destaque vai ficar na divulgação do dado prévio da inflação, né, de janeiro, que basicamente é o IPCA 15, já rastreando aí o IPCA oficial do primeiro mês de 2022, e o GPM de janeiro e a taxa de desemprego de novembro, né, medida aí pelo PNAD, né. E também a gente vai contar com o resultado primário do governo central e arrecadação tributária federal para o mês de dezembro, né. Então, bastante informações, tanto no âmbito externo, né, internacional aí com o FONC, e aqui no Brasil também, essas medidas aí, tanto de PCA 15 e GPM, já sendo um bom rastreamento do primeiro mês da 2022. Beleza, galera? É isso aí, boa semana a todos.